Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, estamos aqui novamente, terça-feira. Vamos ajustar essa luz aqui, dividir a nossa tela. Já vamos dividir a nossa tela aqui com os nossos convidados. Enquanto a gente... Isso. Boa noite, professor Peterson. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Ambos estão com os microfones fechados. Boa noite. O professor Peterson vai nos acompanhar essa noite. A gente vai entrando aqui devagarinho, aguardando as pessoas irem chegando, irem dando seu boa noite, o seu oi para nós, como já é de praxe, como tem sido durante os nossos bate-papos, durante as nossas conversas. Ó, já tem gente chegando por aqui. Vamos ver quem é que está dando oi para nós. A Sandra Pernambuco. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda na noite de hoje. Nós vamos segurar um pouquinho aqui. O doutor Jorge teve um probleminha, por isso que ele não iniciou ainda a noite aí junto com a gente. Então, a gente está aguardando. Eu tenho certeza que o doutor Jorge vai trazer muitas contribuições para a gente pensar sobre os direitos em Libras. Tenho certeza que a Gabriela também vai trazer excelentes contribuições a respeito da caminhada que ela tem feito com a filha Yasmin no ensino fundamental. A gente aguarda um pouquinho enquanto as pessoas vão se dando conta. Eu não sei se o professor Peterson já começou a mil aí traduzindo, aliás, interpretando. Se queres compartilhar com as suas redes, Peterson, eu vou pedir licença aqui para o pessoal para compartilhar o link aqui com as nossas redes, para o pessoal entrar. Vamos lá, vamos procurar aqui, vamos compartilhar. Vamos ver se está ok. Vamos compartilhar com as pessoas, né? Vamos chamar aqui nossos amigos para participarem com a gente na noite de hoje, de mais um bate-papo. Vamos ver, vamos compartilhar aí. Gabi, vamos compartilhando. Peterson, vamos compartilhar. Vamos chamar nossos amigos aí para dividir com a gente mais um bate-papo aí na noite de hoje, então. Bruna Silva, boa noite. Boa noite, Bruna. A Bruna disse que está ansiosa por essa live. Eu penso que estamos todos, né, Bruna? Ansiosos por esse momento aí de troca, de escuta, né? Já tem gente mandando aqui, me chamando, Peterson, e dizendo, prof. Peterson é maravilhoso. Excelente. A Bruna Silva dizendo, Gabriela, essa mãe maravilhosa que tive o prazer de conhecer no ano de 2019. Então, olha só que bacana. O pessoal devagarinho vai entrando, vai dando boa noite. Boa noite, Eli, seja bem-vinda. Esse início, assim, a gente sempre dá um tempinho para que as pessoas possam ir chegando, se apropriando, e a gente vai fazendo uma pequena contextualização do que a gente vai conversar na noite de hoje. Então, eu gostaria de dizer para vocês
que a gente vai falar um pouco a respeito dos processos inclusivos. Já que há algum tempo o mundo vem apresentando e apostando no projeto da inclusão. E no Brasil, isso não tem sido diferente, né? Então, ao trabalhar com inclusão, o que tem acontecido? A sociedade, ela vem ressignificando o conceito de identidade. Quando a gente trabalha com o propósito e com a ideia dos processos inclusivos, a gente vai aprendendo a valorizar as diferenças. Nessa caminhada, tem sido preciso muito mais do que legislação, porque de nada adianta um empilhado de leis se a gente não tem conhecimento delas, se a gente não sabe e não tem como fiscalizá-las, né? A gente precisa, além da legislação, a partir delas, a construção de políticas públicas focadas na garantia dos direitos e na equiparação de oportunidades para todas as pessoas. Eu não sei se é o meu microfone ou o microfone de algum de vocês que está aberto, está dando microfonia. Acho que tem que dar uma olhada aí, a Gabi e o Peterson. Então, assim, por que eu estou falando isso para a gente começar esse bate-papo dessa noite, né? Porque o tema da nossa live é para a gente falar um pouco a questão do direito em Libras. E por que a gente trouxe esse tema? Porque esse é o grande campo de discussão do Dr. Jorge. E esse é o grande campo de ativismo da mãe Gabriela. E porque esse é o grande campo de atuação do professor Peterson, como intérprete, como tradutor e como professor. Para tudo isso, a gente precisa, além do direito, a gente precisa da sensibilidade e a gente precisa também de políticas públicas efetivas. E eu queria falar um pouquinho com vocês agora nesse início, para contextualizar, com relação às políticas públicas no campo da educação. Porque, em se tratando de educação, essas políticas públicas, elas se referem a todos os aspectos de criação e de gestão de normas que são voltadas aos direitos da educação para todos. Particularmente, quando se fala no direito de todos aqueles que fazem parte de segmentos sociais que foram historicamente excluídos dos sistemas de ensino. Então, é muito importante a gente pensar o que verdadeiramente incluir. O que é, como nos fala muito e nos traz muito a pensar a professora Maura Corsini, excluir. Eu deixo esse ponto de interrogação para cada um de vocês que está nos acompanhando na noite de hoje. O que é um processo inclusivo? Do que trata a exclusão? Nesse sentido, todos os movimentos que nós fazemos, eles abrangem as instâncias legislativa, executiva e judiciária de um determinado país, de um determinado território, enfim, de um determinado local. É esse conjunto de leis, de diretrizes, de decisões judiciais nacionais que vão concretizando o referido direito dessas pessoas com deficiência, ou referido direito à inclusão. Essa minha fala,
ela se baseia no material retirado da página da diversa.org. Eu estive estudando para me preparar para essa conversa com vocês na noite de hoje. E por que eu fui buscar esse apoio, né? Na verdade, pensando no que o Dr. Jorge traria para nós hoje. O Dr. Jorge, ele tem todo um projeto baseado na questão do direito em Libras, né? E ele, de uma forma muito forte, muito impactante, essa questão do intérprete de Libras estar presente em todos os contextos sociais. Isso me lembra muito a live da semana passada, onde a Josiane e a Silvia, ambas maquiadoras, falavam que, como eu disse no início, embora isso já seja uma lei, tem essa garantia, né? Um surdo entra no salão de beleza, uma surda, e não consegue se expressar de forma adequada, porque se ela usar somente a língua de sinais, ela dificilmente vai ter quem compreenda e quem estabeleça uma comunicação adequada com ela, a não ser que ela seja alfabetizada também na língua portuguesa e que possa escrever. Então, a gente discutir um pouco mais a respeito disso, eu queria passar, me desculpar com vocês, porque realmente o professor Jorge está com um problema. Eu não sei se daqui a pouco ele consegue entrar aí, né? A gente vai aguardar mais um pouquinho. Tenho certeza que logo, logo ele está aqui com a gente. Mas, a princípio, eu gostaria de passar brevemente a palavra para os nossos convidados. Queria saber do Peterson, queria deixar para que ele se apresentasse e dizer, Peterson, te pedir para que, se possível, tu oralizar e sinalizar. Eu sei que é complicado, né? Mas como a gente não tem um terceiro intérprete aqui, para que tu possa, então, oralizar e sinalizar, fazendo a tua apresentação e trazendo um pouco para nós de como é que é para ti, enquanto professor, trabalhar com essa questão dos direitos dos surdos. A gente sabe que tu é professor universitário, também professor na educação básica, foi meu coordenador no IPA, em Porto Alegre, né, na universidade, meu colega, professor lá no IPA. Então, Peterson, como é que é para ti isso, essa questão dos direitos dos surdos? Oi, Rose, né? Hoje eu aprendi o final da Rose. Adorei, achei fantástico. Boa noite também a Gabriela, que eu estou conhecendo hoje. Você já tem sinal, Gabriela? Não tem ainda. Não ainda. Vamos ter que te batizar. Então, eu sou o professor Peterson. Eu trabalhei assim alguns anos ali na cidade de Esteio. Eu trabalhava dentro de um setor da prefeitura que era o CEMEI. Então, era um local responsável pela inclusão do município. A Rose dava um suporte, tinha umas trocas muito boas com a gente. Ali eu fui aprender mais a questão do foco da inclusão. Né? Por que eu estou falando um pouco disso? Porque antes, toda a minha formação ela é focada na educação especial. Né? Então, eu tenho uma formação para trabalhar com alunos da escola especial. Lá na escola de surdos, ok, eu não tenho problemas com direitos do surdo, porque todos estão
adaptados numa questão linguística falando. Mas o desafio principal era, porque nem todas as pessoas vão conseguir fazer uma matrícula na escola de surdos, alguns por distância, outros por escolhas particulares, familiares. Eu acho que cada contexto tem que ser analisado, então cada família tem que ter o direito de escolha de onde, né, quer matricular o seu filho e de que educação que ele está procurando. Então, a gente vai focar agora na discussão, e eu acho que me ajudou muito esse período que eu trabalhei dentro do CEMEI, porque foi quando eu descobri que existia um mundo para além da escola especial, né? E que eu podia e que precisava também preparar esse aluno para viver incluso num mundo que não vai ter sempre essa questão do tradutor livre, embora a legislação já garanta esse direito, né? Então, são coisas assim que a gente vai percebendo quando a gente vai vivenciando, né? É triste ainda porque não é algo difícil de você chegar numa loja, num shopping, num restaurante, em qualquer lugar, e encontrar um surdo tentando se comunicar com um profissional, porque ele trabalha, ele tem direito de gastar, comprar, enfim, consumir, como todas as pessoas. E às vezes ele não consegue porque ele não tem um tradutor, ele não tem como ser atendido, né? Isso falando de uma loja, de um shopping, mas às vezes a coisa é mais difícil porque tu chega num hospital, tu não tem um atendimento em língua de sinais, né? Tu chega na delegacia, tu não tem, às vezes, um atendimento em língua de sinais. Então, como, né, a mulher surda vai reclamar da violência que às vezes sofre também? Então, são todas essas questões que eu acredito que também o professor Jorge, né, vai abordar de alguma forma com vocês, né? Eu já vi que ele deu um oi ali, acho que já deve estar chegando, né? Isso. Peterson, perfeito. É exatamente essa linha de trabalho, né? O que tu trazes aí é exatamente toda a caminhada do trabalho que o professor e advogado, né, o doutor Jorge, tem feito. Por isso ele tem essa expressividade tão grande com a comunidade surda aqui no Rio Grande do Sul, né? Esses dias eu ainda conversava com ele e ele me dizia assim, Rose, impressionante, por exemplo, nesse período de pandemia, tá? Uma mulher chegar numa delegacia para fazer uma denúncia de violência doméstica e ser recebida e vai lá e faz a fala ou liga fazendo uma denúncia para que seja feito um flagrante. No caso de uma mulher surda, como ela faz isso? Que canais ela tem para ser acolhida essa denúncia? Mesmo que ela vá presencialmente na delegacia, qual a delegacia ou quais os espaços que estão preparados para acolher essa mulher com esse tipo de deficiência, né? Então, assim, esse é um dos comentários que o Jorge fez e que me deixou muito tocada, não só como quem é afetada pelas questões da inclusão, mas porque eu também sou mãe de meninas, né? E aí eu comentei sobre isso com a Gabriela, que acabou compartilhando comigo também desse mesmo sentimento, né? Nossas filhas vão crescer e não é o que a gente quer, claro, né? Mas a gente tem que pensar que essas políticas públicas precisam funcionar no sentido de acolher, mas também no sentido de prever, né, ações para que as pessoas surdas tenham acesso
tanto a coisas boas, quanto acolhimento a quando precisar fazer denúncias e buscarem os seus direitos, né? O professor Jorge está tentando acesso, mas realmente está com probleminha, tá? Não está conseguindo. Coisas de tecnologia, gente. É uma pena mesmo, mas vamos aguardar, né? Daqui a pouco, quem sabe, ele consegue. Vamos continuar tentando aqui e aguardando. Antes de passar, então, para nosso segundo bloco e passar a palavra para a Gabriela, que estou muito curiosa para ouvir, eu gostaria de fazer alguns destaques aqui das pessoas que estão interagindo com a gente, né? A Eli Farenzena está agradecendo ao professor Peterson, dizendo: Peterson, muita saudade de ti, te mandando um beijo. Serpa, que tem acompanhado nossas lives semanalmente. Boa noite, Keila. Está dando boa noite para todos vocês. Ilana Preis. A Ilana, nossa aluna, Peterson, lá do IPA. A Ilana mandando beijo também. Tá dizendo, meu professor, se apropriou ali. Fiquei com ciúmes. Me enciumei. A Ive Moreira, dizendo que tem muitas saudades. Ô, Ive, querida, quanto tempo? Darlane Schauer, boa noite, querida. Que bacana, gente. Vão dando oi aí, vão entrando aí para nós. Para vocês, que ouvir a Gabriela vai ser com certeza muito significativo, porque a Gabi, ela vai trazer falas do lugar de quem vive as situações, de quem vive a necessidade dos direitos em Libras, né? O professor Jorge falaria ou vai falar, nós vamos torcer aqui para dar tudo certo, vai falar para nós dos direitos de acordo com a legislação, com a Constituição, né? Vamos falar lá das normativas legais. E a Gabi vai falar agora, nesse segundo bloco com a gente, de quem sente na pele. Então, isso é muito bacana, é sempre muito significativo. E aí, para ouvir a Gabi, eu quero citar o Mário Sérgio Cortella, que é um dos nossos filósofos contemporâneos que tem popularizado muito a filosofia entre todos nós. O Mário Sérgio Cortella diz: tem que ter esperança ativa, aquela que é do verbo esperançar, não do verbo esperar. O verbo esperar é aquele que aguarda, enquanto o verbo esperançar é aquele que busca, que procura, que vai atrás. É mais ou menos dessa esperança, de esperançar, dessa esperança que vai atrás, dessa esperança que busca e que procura, que a Gabriela vai falar para nós. Quais são os direitos? Como é que a Gabriela, mãe da Yasmin, de 9 anos de idade, começou essa trajetória de esperançar? Começou essa trajetória em busca dos direitos em Libras. Conta para nós, Gabriela. Boa noite, seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, Prof. Rose. Boa noite, Pérez. Boa noite. Foi uma luta, né? Porque a Yasmin Gabi, estava... Gabi. Oi. Gabi? Oi. Opa. Desculpa, o Jorge tinha entrado e caiu. Pode falar, querida, pode falar. O início foi uma luta, né? Porque a Yasmin estava no primeiro ano da escola municipal irregular, né? Para ela, eles falavam que era uma escola irregular. Aí falaram que eu tinha que mudar ela de escola, uma escola de mudos e surdos. E eu pensei muito, comecei a fazer um curso de Libras e fui atrás.
conversei com outras mães e fui procurando, pesquisando se tinha necessidade de eu mudar a Yasmin para uma escola, né? Se ela não podia ficar nessa escola que ela estava. E fui atrás, conversei com outras pessoas, e um conhecido falou assim, não, a Yasmin tem direito de ficar numa escola regular, né? Ela tem direito de ficar nessa escola que ela está. E foi uma luta, assim, porque ela não sabia Libras, né? Aí a gente aprendeu Libras, eu ensinei Libras para ela está no início ainda, está no básico. Aí essa escola também agora está dando muito apoio, né? Porque no início foi bem difícil, né? Tinha pessoas que falavam para mim que eu estava prejudicando ela, prejudicando os estudos dela, em questão da alfabetização. Daí foi bem difícil, assim, os primeiros anos dela, para mim e para ela, foi bem difícil em questão à educação, né? Que chegava e me diziam, não, por que tu não muda de escola? Porque ela está sendo prejudicada, né? Tu, como mãe, estava prejudicando a tua filha na educação. E eu fui, corri atrás, vi que ela tinha direitos, né? Em questão a intérprete de Libras, em questão a ela ficar nessa escola que ela está. E onde eu fui atrás dos direitos dela, né? Como eu não sei, assim, muito, né? Não sou uma pessoa muito... informações, né? Tive que ir atrás das informações. Aí eu procurei, fui na Secretaria de Educação, fui atrás dos direitos dela. Tanto que hoje ela está no 3º ano e está nessa escola. Ela está na escola regular, né? Gabi, querida, conta para nós um pouquinho como é que foi a história, a descoberta da surdez da Yasmin. Como é que foi esse processo? A Yasmin, ela nasceu, daí quando a primeira consulta dela, as primeiras revisões dos bebezinhos recém-nascidos que eles fazem, né, as primeiras consultas do bebê, ela tinha uma falha auditiva. Ela começou a ter falhas auditivas e a gente foi levando ela no médico, foi consultando, só que nesse meio termo, a gente descobriu que ela tinha um probleminha cardíaco, tinha que fazer uma correção cardíaca. Aí a correção cardíaca dela, ela tinha tratologia de Fallot, e ela teve que fazer cirurgia, nesse meio tempo que ela estava consultando para fazer a audiometria. E ela fez a cirurgia, ela tinha 5 meses, primeira cirurgia dela. Aí foi passando a recuperação, depois de 1 ano e pouco, ela já tinha 1 ano, ela fez a audiometria de novo. E onde a gente descobriu que ela nasceu com perca auditiva. E aí, vocês em casa que se deram conta dessa perda, ou foi a escola que fez a primeira orientação? Por que eu te pergunto isso, tá, Gabi? Porque tem sido muito comum na conversa com as famílias trazerem que a escola tem sido o primeiro espaço a sinalizar algumas questões nas diferenças, na percepção Sim. das diferenças. Não, foi a escola, ela estava na creche, estava no berçário, e a professora da escolinha que me avisou que a Yasmin não estava respondendo alguns sons. Aí foi na escola. Até em casa, assim, a gente não percebia, porque a gente achava que ela não era só uma falha, que ela escutava, mas era só uma falha, né? Então, a gente não percebia tanto em casa. Daí, mas na escola, com as outras crianças, outros coleguinhas, a gente percebeu que as professoras perceberam que ela não estava escutando mesmo. Sim, sim. Mais uma duvidazinha antes da gente passar a palavra e dar boa noite para o nosso convidado, nosso terceiro convidado da noite. Gabi, eu fiquei com uma dúvida, assim, e aí quando a gente conversou, eu fiquei pensando, e eu gostaria de dividir isso com as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. Quando a gente tem a LDB, né, e certamente o Dr. Jorge vai trazer algumas questões mais, de forma mais incisiva com relação aos direitos das pessoas surdas, né,
Mas a própria LDB, ela já deixa claro que os pais podem matricular preferencialmente seus filhos com deficiência, né, nas escolas, eles dizem lá, né, nas escolas regulares, preferencialmente, né, não obrigatoriamente. Então, vocês fizeram essa opção. Aliás, eu queria abrir um parêntese aqui. Ontem não, essa semana eu estava participando de mais uma especialização, de uma aula inaugural de uma especialização que eu estou fazendo em deficiência intelectual, com o professor Romeu Sasaki. E ele é considerado o pai da inclusão no Brasil, né? E o professor Romeu, ele dizia que acha muito estranho a gente ainda, em algumas situações, as pessoas e as terminologias, inclusive em leis, ainda se referirem às escolas, né, como escolas regulares, como se as escolas especiais fossem, então, escolas irregulares, né? Eu me lembrei agora de só um parênteses, né, pra gente, só para a gente pensar como a gente usa coisas nas nossas falas que vão consolidando determinadas verdades, né, e que vão constituindo os nossos discursos sem a gente se dar conta daquilo que às vezes a gente vai repetindo e reproduzindo ao longo da nossa vida, né? Então, como essa página tem a intenção ou a pretensão de trabalhar com a formação de pessoas, eu vou deixar mais esse ponto de interrogação para a gente cuidar e procurar não usar essa expressão escolas regulares. Escolas são escolas, independente de serem escolas chamadas, então, de regulares ou escolas especiais. Então, assim, Gabi, eu queria saber de ti, quando tu fizeste essa opção, então, de não colocar Yasmin, por exemplo, em esteio, né, numa escola especial para surdos, e colocar ela na escola onde ela está hoje, na Escola Municipal de Educação Básica, tu me falaste que houveram situações, né, e que uma daquelas situações acabou te deixando um pouco angustiada, não com relação à escola como todo, mas em relação a um comentário em si, de um profissional em si, que teria feito algum apontamento e que isso acabou te deixando mais insegura do que tu já estava. Tu podia compartilhar com a gente, por favor, Gabi? Sim, ela me comentou, né, que a Yasmin estava afastada, que a Yasmin não brincava, que... Dá um exemplo aí que ela estava sendo excluída das outras crianças, né, por fato de as crianças não falarem Libras com ela e ela não poder se comunicar com as crianças. E isso me deixou triste, porque ela sempre gostou, né, de brincar, ela sempre conviveu com outras crianças normais, né, assim, e aquilo me deixou triste, tanto que aconteceu um fato, né, de eu, na hora do recreio, ir lá e observar, para ver se era isso mesmo, né, que as professoras, que tinha uma professora da sala também, que estava com dificuldade de se comunicar com ela, tanto que ela fazia o sinal para ir no banheiro e essa professora não entendia, né, que a Yasmin queria ir no banheiro. Aí isso me deixou muito preocupada no início, né, e na hora do recreio eu fui lá e fiquei observando na entrada da escola, tanto que ninguém sabe, né, as professoras lá, ninguém sabia que estava fazendo isso, que eu estava espionando. E observei que a Yasmin estava brincando com todo mundo, todas as crianças, né? Até no fato que cheguei lá, a Yasmin estava brincando normalmente, não estava sendo excluída, não estava quietinha, que nem tinha me comunicado, né? E ela e as outras crianças estavam conversando com elas, tanto dando oi em Libras, né? Tanto normal, assim, eu vi que foi totalmente diferente o relato que me passaram. E até em questão da alfabetização, né, que a Yasmin não estava sendo alfabetizada na escola. Isso também me preocupou muito.
Aí fui atrás, conversei com as professoras, né, conversei com a diretora, todo esse pessoal que a Yasmin tá desde novinha nessa escola, desde os 6 anos, desde jardim. Então, eu fui atrás e observei, disse, não, a Yasmin tá indo bem, né, e ela não tá sendo excluída dos coleguinhas, dos amigos, pelo contrário, as crianças ainda acolheram ela, né, as crianças da escola acolheram ela, todas elas, tanto da turminha quanto das outras turmas, acolheram ela. Aí isso me deixou mais aliviada ainda. Sim. Que era ao contrário do que tinha me relatado. Sim. Puxa, que alívio, então, né, Gabi? E ali, E me conta hoje, como é que tá essa relação? Me contaste que tu tá bem contente com todo o movimento que tá acontecendo nessa escola. Como é que é isso? Não, eu tô muito feliz, muito emocionada mesmo, porque foi uma luta, né? Eu ia transferir ela quando ela estava no primeiro, ia transferir ela de escola depois das férias coletivas. E eu pensei, não, vamos tentar, né? Vamos lutar, já que ela tem o direito dela de ficar, né? Vamos tentar. E eu corri atrás de intérprete de Libras, corri atrás de ela ficar na escola. E hoje eu estou muito feliz, porque as professoras da escola inteira, né, todas as professoras da escola, diretora, supervisoras, estão fazendo um trabalho em questão de Libras, né, estão aprendendo Libras pela Yasmin, porque a Yasmin é a única criança, né, que tem na escola surda. E eu estou muito, muito emocionada mesmo, muito feliz em questão a isso, não tem nem palavras para dizer. Eu tenho que agradecer a escola, agradecer os professores, agradecer todo mundo lá pelo que estão fazendo pela Yasmin. Sim. E ela atualmente tem trabalhado com as duas línguas, na verdade, né? Está sendo proposto Libras e, paralelamente, então, ela também é alfabetizada na língua portuguesa, é isso? Na língua portuguesa, isso, porque ela tinha 2 aninhos de idade, ela colocou o aparelho implante coclear, aí, atualmente, hoje, ela está trabalhando com as 2 línguas, mas, por enquanto, a principal é a linguagem Libras. Como primeira linguagem, ótimo. E assim, eu fico muito contente e eu quero te agradecer muito pelo teu depoimento, Gabriela. É sempre muito importante para a gente ouvir pessoas que trazem esse lugar de fala com essa propriedade, né? Porque uma coisa é a gente estudar sobre o assunto, é a gente ler, é a gente fazer as discussões acadêmicas, e outra é a gente poder alinhar esse trabalho e buscar esse entrelaçamento, né? Sim. Buscando essas inspirações em histórias como a tua, né? Que a partir de todo esse teu investimento e da sensibilidade das pessoas também, né? Principalmente nesse momento de vida da Yasmin no espaço educacional, estão oportunizando, como tu me contaste, essas salas de aula praticamente já, né? Se construindo como salas de aula bilíngue. Então, assim, a gente fica muito contente. Eu quero te agradecer, tá? O teu depoimento e para te continuar aí com a gente, que agora a gente vai ouvir um pouquinho, então, o nosso convidado, o Dr. Jorge. Obrigada, Gabi. Obrigada, eu que agradeço. Fechar um pouquinho o teu microfone, tá, querida? Jorge Curtis, boa noite. Olá. Boa noite, professora Rosemary Kennedy. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. O professor Peterson Costa, que é professor, intérprete, já conheço ele, super querido, competente. Há também a Gabriela, que eu posso chamar, além de ser mãe atuante, como a mãe da Yasmin, né? Muito legal o relato dela, inclusive muito importante. Importante também, professora Rosemary, esse espaço maravilhoso, essa página que a senhora tem, para desenvolver temas como esse assunto, né?
de fundamental importância, né? Hoje, infelizmente, nós temos poucos lugares para se discutir isso, né? Então, vendo a sua página, fiquei muito feliz, agradeço imensamente o convite, né, de estar aqui, e além de tudo, né, eu acho que ultrapassa, pelo que eu li, ultrapassa as dicas inclusivas, viu, professora? Parabéns pelo projeto, eu acho que é um espaço assim, ó, fenomenal. A senhora pode contar com o meu apoio. Quando recebi o seu contato, assim, depois passei a ler, fiquei bem encantado, achei muito interessante, achei muito oportuno. A gente está em época eleitoral que as pessoas discutem muito, né? Tentam achar aquelas alternativas muito rápido para problemas aí que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Então, não, e ter espaços que nem esses, eu acho que é fenomenal para escutar histórias que nem a da Gabriela, que relatou sobre a relação com a Yasmin, né, sobre a dificuldade na escola, que isso, infelizmente, é muito comum na comunidade surda. Sim. Eu falei antes aí, quando nós começamos o trabalho, né, quando nós abrimos essa noite, e eu trouxe agora recentemente, novamente, alguns comentários dessa palestra que eu ouvi essa semana, do Romeu Sasaki, e eu me lembrei agora, quando tu falaste, ultrapassa a questão das dicas inclusivas, né, Jorge? Que ele diz assim, eu fiquei pensando enquanto ele falava e pensei assim, vou trocar o nome da página, brincadeira, não vou trocar, porque ele disse assim, a gente pensa em inclusivas, mas a gente tem que pensar para além do inclusivo. A gente tem que pensar não somente em ser inclusivo, mas em ser inclusivista. Porque se você é um professor inclusivo, ou se você é uma mãe inclusiva, ou um advogado inclusivo, você é uma pessoa que promove a inclusão, que sente a inclusão, que levanta essa bandeira, tá? Mas é você. Se você é um professor, um advogado, uma mãe inclusivista, você é aquela pessoa que é fervorosa. Você é aquela pessoa que você vai querer trazer outras tantas pessoas para levantar essa bandeira junto com você. Você não vai fazer ou querer fazer este processo de inclusão sozinho. Porque você domina aquele assunto, você estuda esse campo e você quer fazer que a coisa aconteça, porque você acredita nisso. Não, você vai tentar arrebanhar, você vai tentar levantar essa bandeira, você vai difundir. Eu falei, gente, então eu tinha que ter feito as dicas inclusivistas e não as dicas inclusivas, porque esse é o objetivo. Mas, Jorge, querido, eu quero te agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. Aliás, quero te dizer que você parece muito com meu sobrinho de Recife, Mário Quaresma, que também é advogado. Vocês se parecem muito, muito de verdade. Tá? É mesmo, que legal. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós a respeito desses projetos, do projeto lindo que tu tens, né? Advogado em Libras, e que tu falasse um pouco para nós a respeito de respaldos, né, de legislação, mas antes de te passar a palavra, eu quero fazer um destaque aqui, alguns destaques, tá? O Bruno Moraes, ele é advogado em Esteio, tá? Ele está parabenizando a página, né, pela discussão proposta na noite, e ele diz assim, sou advogado em Esteio e estou tendo aulas de Libras para poder atender o público surdo. Olha que legal, viu? Legal. Então, Bruno, olha aí, ó, segue lá o Dr. Jorge Curtis. Esse tem caminhada nesse campo aí. E o que mais me incomoda, ele segue dizendo, é que o surdo sempre tem que estar acompanhado por alguém para ter acesso à justiça.
Então, assim, eu queria usar essa fala do Bruno Moraes, Jorge, para te passar a palavra, para te falar um pouco desse teu projeto e trazer um pouco para nós sobre o tema da nossa live aí, então. Direito em Libras. Contigo a palavra. Poxa, obrigado. Acabei de aprender contigo, então, que eu sou inclusivista. Muito interessante isso. Adorei essas definições, né? Esse aprendizado. Porque, claro, se eu contar aqui um pouquinho da minha história, eu, quando advogado, para mim foi muito ao natural. As pessoas perguntam muito, né? Muito legal, assim, porque eu tenho familiares surdos. Meus tios são surdos, então, né, vivo com eles ainda muito intensamente desde criança, tendo esse contato. Então, desde pequeno já aprendi aquela Libras, apesar de ser caseira mesmo, né? Aquela Libras assim mais caseira e tal. Depois vim me aperfeiçoando, vim estudar. Não é fácil, é uma caminhada, viu? O colega lá, o Bruno, que legal, Bruno, é isso aí. Temos que ter mais advogados falando Libras, mais contadores, mais. Na verdade, todos os profissionais deveriam aprender, né? Deveriam ser disciplina obrigatória, não só em escola, como nas universidades, para todos os cursos, não só fonoaudiologia, educação, mas se expandir para todos. Porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue resolver algumas coisas, né? Mas que eu vou dizer para vocês? Quando eu me formei, logo eu comecei a atender. Eu tenho muitos amigos surdos, por causa da criação, né, da convivência, e de mão em mão, né, para não dizer de boca, de mão em mão foram pedindo ajuda, e eu resolvia uma coisa que eles, me explica uma coisa, me explica essa lei, mas por que tem isso, por que tem aquilo? Eu disse, aí eu acabei gravando um vídeo, mandei, ele falou, mas que maravilha, como tu tá melhorando, tem que melhorar aqui, tem que aprender aqui um pouquinho assim e tal. Fui partir, comecei a estudar mais ainda, né, me intensificar nessa área de Libras, que eu adoro, eu amo, adoro, eu vejo os tradutores e intérpretes também, que é uma profissão lindíssima, eu vejo a atuação deles, são peça fundamental para a comunidade surda, né, e eu admiro muito isso. E o que eu tentei? Eu tentei levar a minha profissão a ser o mais acessível possível, né, a promover a inclusão da melhor forma. Então, a partir daí, veio ao natural, né, tem muita gente que me pergunta também, assim como o Bruno está citando ali, que ele está fazendo o curso, isso é muito importante, Bruno, mas na minha profissão acabou sendo natural. Eu comecei a atender meus amigos, comecei a atender meus familiares, os amigos dos meus tios, da minha família. Quando eu vi, eu já estava conversando com muitos, e eu sempre frequentava as associações de surdos, sempre participei. Então, para mim, era muito natural, eu já conhecia aquelas pessoas, né? Então, passou a ser, poxa, tu é advogado, sabe Libras, que legal, me ajuda aqui, tira a dúvida daqui. Então, isso veio muito... E, a partir daí, com incentivo de amigos, eu tenho muitos amigos professores, surdos, né? Tenho jornalistas, e todos eles falam, não, mas faz um vídeo, explica isso aqui, explica aquele outro, melhor aqui e tal, né? E aí eu fico imaginando, né? A linguagem jurídica já é um pouco mais rabiscada, digamos assim, né? Ela exige um português culto e tal, que também dificulta, né? Para o surdo que tem que aprender o português para aprender Libras, imagina uma linguagem rabiscada, não é? Então eu tento, dessa maneira, tentar desvendar em Libras as leis, né? Traduzir de uma maneira mais acessível para que seja mais compreensível, né? Até porque tem muitas leis importantes, ainda mais nessa época de pandemia, e eu vejo o tamanho e a importância para que todos sigam, sim, bem informados, né? Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver. Eu tenho esse projeto, que é o Advogado em Libras, dentro do Direito em Libras, né, que eu tenho algumas ramificações lá, alguns estudos, e eu criei o Advogado em Libras lá. Eu tenho no Instagram, no YouTube, Facebook, e cada postagem. Esse Setembro Azul foi um setembro muito importante, de muita luta, de muita conquista, muito marcante. Então, a partir daí, baseado nisso, né, estudei mais profundamente, e hoje tenho esse projeto que eu adoro, assim, né? Eu adoro fazer, que é o Advogado em Libras, né? De trazer um pouquinho para cá. Até porque, né, professora, se a gente for ver, é uma das coisas que eu sempre gosto de comentar, né? No Brasil,
né, na última pesquisa, na última análise feita, né, registraram mais de 9,7 milhões de surdos. Né? A comunidade surda no Brasil, ela passa o número de 9,7 milhões. Imagina, aproximadamente aí cada 10 milhões de brasileiros são surdos. E se bem que esse levantamento ainda confunde a pessoa com problema auditivo, né, ao surdo de fato, né, que possui deficiência auditiva. Então é um número que é preciso, ou seja, representa isso 5,1% da população. É muita gente, né? Então, para isso me motiva cada vez mais de querer ajudar, de querer trazer mais para próximo, né? Eu que acompanhei desde pequeno, assim, os meus tios, então eu acompanhei muito de perto as dificuldades que eles tinham, né? Principalmente em banco, em hospitais, né, a médico, e advogado, a contador. E aí, puxa, sempre depender de alguém, que alguém aí falou, né, que a senhora leu, que sempre dependem de alguém, né? E claro, é importante ter o tradutor-intérprete, até porque é fundamental que tenha essa tradução, né? Eles são os profissionais que dão voz, que dão esse entendimento à comunidade surda. Mas o mais importante, assim, que isso é tu poder falar a língua deles, né? Eu vejo muitos ficam muito felizes. Não, mas tu fala Libras? Ué, quando vão conversar comigo, ou quando tem... Ué, mas tu que fala, cadê o tradutor? Eu digo, olha, eu falo Libras, mas se tu quiseres, a gente pode chamar. Até porque nas audiências é um quesito até muito importante, né? Hoje aí eu já fiz muitas audiências, né? No Rio Grande do Sul, em outros estados, e a dificuldade, a falta de acessibilidade, de inclusão, infelizmente é retrato também do judiciário, que é uma parte que deveria dar exemplo, né? Enfim, que cumpre as leis e tal, e tem muitas vezes que a gente chega numa audiência, né? Chega eu, tá o cliente surdo, e não tem tradutor-intérprete. Poxa, daí o juiz, pois é, dá um jeito aí, traduz. Aí eu digo, não, mas eu não posso, eu sou advogado, eu estou aqui com ele, eu vou traduzir para o cliente. Né? O tradutor-intérprete, ele serve para o conjunto todo, inclusive para o senhor, que é juiz, né, a juíza, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, que esteja ali, é fundamental ter. Então, sabe, essas coisas assim também que me chamam muita atenção, né? Uhum. Mas voltando, professor, eu queria falar, eu adoro falar assim de dados, assim, dos meus estudos, dos meus apanhados, né? Sim. Que nem hoje eu aprendi que eu sou inclusivista, né? A partir de hoje, na verdade, eu sempre tento arrebanhar todo mundo, né? Meus colegas que exercem outras profissões, eu digo, mas tu sabe Libras? Não, puxa, não custa nada e tal, aprendizado. Até tenho outros colegas também que, claro, Libras não é fácil, a gente fala assim como se fosse uma língua, ele exige muito estudo, né? Tem os tradutores e intérpretes que são profissionais, assim como o professor Peterson Costa, que está ali, são profissionais fundamentais nesse mundo, nessa cultura surda, que devem estar presentes em tudo sempre. Eu não abro mão de ter, por exemplo, eles em todas as audiências. Eu já teve audiências que me neguei por falta da presença de tradutor-intérprete. Porque não pode eu, advogado, tudo bem, eu sou bilíngue e tal, não posso eu fazer o papel dessa profissão. Então, é preciso também respeitar essas profissões, né, que é uma profissão já regulamentada, é uma profissão que também tem que ser respeitada. Mas, professora, quando a senhora me convidou, eu fiquei muito curioso e li a sua página, eu fiquei encantado. E eu queria trazer números, assim, de algumas pesquisas, eu queria trazer rapidamente alguns apanhados de legislação que são importantes, assim, que eu sei que a comunidade surda precisa estar sempre abastecida, né? Se eu for aqui analisar, assim, prontamente, eu poderia citar, acho que para trazer, assim, são 6 leis, assim, que são fundamentais, ou são 6 leis que estão em voga. Por exemplo, tem a Lei 10.436, que é do ano de 2002, né? Ela dispõe sobre o uso da língua de sinais, né? Da providência a que seja implantada a Libras,
que isso é fundamental, né? Que nem a gente estava conversando sobre... Desculpa, Jorge, Lei 10.436 de 2002, certo? Isso. É a lei fundamental, né? A lei que ela veio através do meio legal, né? Ela traz todo esse sistema linguístico, assim, de transmissão de ideias, que é a Libras, né? Ou seja, deve garantir, né, por todos, né, inclusive por parte do poder público em geral, né, todas as empresas, a utilização da língua de sinais, né? Então, assistência à saúde, né, com atendimento para as pessoas que são portadores de deficiência auditiva, que é assim que eles tratam na lei, né, os surdos. Principalmente aí um fator que eu sempre gosto de salientar, que é o sistema educacional, né, federal, e os sistemas estaduais e municipais devem garantir, e é isso que a gente estava ouvindo aqui, a Gabriela, que é a mãe da Yasmin, falar. A lei também, ela traz esse impulso, né, que todo o sistema educacional deve garantir a inclusão nos cursos de formação, né, de educação especiais. E aí, só que na lei, ela fala sobre a fonoaudiologia, fala sobre a área da educação, né, que são áreas que já convivem com a Libras na sua grade curricular. E se eu pudesse, né, eu faria uma campanha para que se expandisse para todos os cursos, né. Hoje, Libras é a língua utilizada, é a língua oficial da comunidade surda, então é de fundamental importância que ela fosse totalmente aplicada em todos os cursos, né? Imagina a gente ter médico bilíngue, ter enfermeiros bilíngues, né? Técnicos de enfermagem bilíngues, né? Imagina ainda mais nessa época de pandemia, né? Até teve uma lei muito legal agora que saiu, mas inclusive foi para o estado do Pernambuco, teve uma lei que garantiu a surda... De onde mesmo? Pernambuco. Puxa vida, Peterson, olha de onde é. Pernambuco. Olha o tubarão, ó. Desculpa, tá meu estado, por isso que eu fiz essa brincadeira. Não, mas é um estado que é muito importante, porque ele trouxe a lei onde que a surda grávida tem direito de fazer o parto junto com uma tradutora intérprete. Tamanha a importância, né? Então, muitas vezes aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais nessa época de pandemia, a gente já enfrentou aí, só nesse ano, três questões pontuais, que a surda estava grávida, proibiram o marido dela, que também é surdo, de acompanhar ela, e proibiram ela de usar o aparelho, né? Porque tem todo o protocolo de segurança, né? Ela ficou apavorada, ela disse, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus? A gente entrou e tal, fez todos os trâmites legais para que ela tivesse acompanhando nela. Também teve uma outra amiga, uma amiga muito querida, que é a Gislaine Matos, que também eu acompanhei uma postagem dela, ela fez um parto em Libras. É um momento, assim, ó, lindíssimo, né? Importantíssimo para a família, né? Então, puxa, a mãe, né, como é que você vai comunicar com o médico na hora assim tão importante como essa, né? Então é uma lei nova que foi implantada agora no estado, infelizmente é só para o estado de Pernambuco, mas tem muitos estados aí que tu tem que entrar por meio legal para conseguir, né? Mas é uma lei assim nova que entrou em vigor esse ano. Eu também queria falar de uma lei muito importante, que é, como eu citei agora, foi o setembro. Deixa eu te interromper um pouquinho. Tu falaste da Gislaine Matos, a Gi, uma querida, participou conosco já de algumas lives aqui, né? Foi intérprete. A Gislaine colocou um comentário aqui antes, eu não quis te interromper no início, ela colocou: Dr. Jorge Curtis é um homem íntegro, sério, responsável, uma pessoa com grande humanidade no coração. Então, só para fazer esse recorte. É uma querida. Isso aí é porque ela é minha amiga também, né? Não vale. Ai, que bom que ela está aqui.
Ela está Que bom assim, que ela está nos assistindo, que bom. Depois tem outros comentáriozinhos que eu vou fazendo ali na sequência. Não quero te interromper. Não, imagina. É importante ter essa interação, né? Até porque também depois tem... eu ia comentar sobre a lei 11.796, que é de 2008, que é ela que institui o Dia Nacional dos Surdos, né? As pessoas ficam questionando, mas precisa um dia, claro, é um dia de luta, né? Um dia que marca, que é um dia que na verdade serve ainda mais, né? Ele é comemorado sempre no dia 26 de setembro, né? De cada ano, mas a data correta é o dia 24 de abril, né? Que é o dia que se instituiu. É um dia que marca lutas, é um dia que marca toda essa dificuldade da comunidade surda, né? Depois tem outra lei que eu acho importantíssima, que tem muito a ver, né? Que é a lei da LBI, né? Que é a lei 13.146 de 2015, é a lei que ela figura e traz a palavra acessibilidade assim para ser mais usual, né, por todos, ou seja, é chamado hoje, né, como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, onde que ela tenta promover e assegurar todas as condições de igualdade, né, no seu exercício de direitos e da liberdade e tal, de todas as pessoas que possuem deficiência, né, visando, claro, essa inclusão social, né, essa cidadania que a gente tanto fala, né, então é a lei que trata muito da acessibilidade, traz ela em nível de igualdade, atenua e traz uma coisa muito importante que é o atendimento prioritário, né, para essas pessoas, busca sempre a igualdade, tanto no trabalho, né, como na habilitação profissional, então de todos, é uma lei que é muito marcante e serve muito, né, se aplica muito à comunidade surda, que de fato se faz muito necessária, né. Depois, já que a gente está falando em tradutor e intérprete, tem uma lei que é muito bacana também, que é a 12.319, ela é recente, é do ano de 2010, já faz 10 anos, né, que ela vem e ela regulamenta essa profissão que é tão bonita, que é a profissão de tradutor e intérprete, que nem o nosso amigo e professor Peterson Costa está aqui. Como é que é o teu sinal, Peterson? O sinal do professor Peterson. Posso falar o meu sinal? Eu também tenho um sinal, que é o Jorge, desde a infância. Eu era pequenininho, era muito gordinho, então eu tinha cova, né, covinhas, assim, e aí meus tios sempre me chamando assim, e eu queria saber, mas o que é isso? Claro, simbolicamente é o sinal, né, o batizado da comunidade surda, então desde criança os amigos do meu tio, toda a comunidade surda já me chama pelo meu sinal, que é o J com risquinho na bochecha, que eu acho que é querido, né? Depois que eu vim aprender toda a história, toda a cultura, né? Eu adoro muito. Então, essa lei 12.319, ela vem instituir, regulamenta, né? E essa função que é fundamental, né? Ele tem o tradutor intérprete, na minha visão, assim, ele tem a competência de realizar de uma maneira tão hábil e tão importante a interpretação de duas línguas de maneira simultânea, né? Então, puxa, né, que nem o professor Peterson aí, tem essa interpretação maravilhosa aí, essa proficiência na tradução, que é fundamental para a comunidade surda, né? Sempre quando eles vão, deveria ter tradutores, intérpretes, profissionais nessa área em todos os serviços públicos, né? É uma coisa assim que ainda falta, que se está engatinhando, está recém começando a dar esses primeiros passos. Eu falo não só pelo legislativo, executivo, judiciário, mas todos, né? Tu imagina tu ir no hospital e ter uma pessoa, ou todos os funcionários possam, né, te atender em libras, ou tu ir a um banco, né? Ou tu ir até mesmo na própria delegacia de polícia, né? Então são né, fundamentais. E se, claro, é muito difícil hoje tu tornar uma pessoa, né, um servidor que tenha... Porque o que acontece, assim, o que eu vejo muitas vezes, que nem eu vi aqui, alguns relatos, né, eles dão um curso de Libras e dizem, a pessoa já está apta em Libras. Não é assim, não pode se tratar assim, né, tu tem que ter pessoas capacitadas, né, ninguém melhor que fossem pelo menos os tradutores e intérpretes, então que se faça
um concurso que insira os tradutores e intérpretes em todos os órgãos públicos, né, para que eles sejam detentores dessa troca, dessa importância que é atender a comunidade surda, né. Por isso que eu sou um ferrenho também nessa luta, né, porque é muito importante. Você é um advogado inclusivista. Sou inclusivista, obrigado. Obrigado, professora. Agora, professora Rosimari, eu fico feliz em ter aprendido. Mas assim, ó, eu posso... Jorge, eu queria só fazer mais 2 destaques aqui. O professor Luan Oliveira, que é um colega muito querido, que tem acompanhado bastante também as nossas lives. Luan, ele é o primeiro filósofo autista da América Latina. E o Luan é um parceirão aqui da nossa página. Puxa, que legal. Está sempre nos acompanhando aqui, contribuindo. Ele faz 2 comentários aqui, né, a respeito do que tu estás trazendo e do que a Gabriela trouxe e do Peterson também, né? Então, ele compila a fala de vocês 3 dizendo que ele sempre vai dizer que incluir buscar uma verdadeira inclusão, na verdade, né? É fazer com que esse direito se estabeleça realmente na prática, né? Que isso não fique simplesmente como se fosse um amontoado de papéis, tá? Em resumo, assim, é isso que o Luan diz. E que, assim, que a ideia é de que se possa, então, trabalhar na perspectiva de levar a inclusão para tudo e para todos, em todos os campos, né? Com a ideia de vencer e de colocar as diferentes realidades para todo mundo, tanto do surdo, quanto do autista, quanto, enfim, de todas as diferenças possíveis, né? Eu acredito que sim, né? Isso mesmo, acho que a grande sacada é essa, que a gente consiga trabalhar cada vez mais com essas diferentes identidades, respeitando essas diferentes identidades, né, e provocando as pessoas a participarem desses processos, entendendo a inclusão não como um ponto de partida ou como um lugar de chegada, mas como um processo permanente, uma construção permanente, onde não há nem vencedores e nem vencidos. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo. E a Bruna Silva, a professora Bruna, que foi professora da Yasmin, do 2º ano, né, Gabriela? É isso, né? Isso, a professora Bruna, que transformou toda a sala de aula também nessa sala de aula, fazendo esse movimento para que essa sala de aula possa inspirar uma sala de aula bilíngue, né, oferecendo os números em língua portuguesa, mas também em libras, as letras, enfim, todas as questões em língua portuguesa, mas também em libras, para que a Yasmin estabeleça essa relação com as 2 linguagens. Ela diz que bacana esse gosto e o respeito que o Jorge traz sobre a Libras. Isso agrega a ele e à profissão, o que com certeza é carente para atender a comunidade surda. Eu diria que não só o direito, né, Bruna, mas todas as nossas profissões, né? A Bruna, inclusive, é uma das professoras da escola que está fazendo o primeiro módulo de Libras nesse momento, né? E, aliás, tem sido muito elogiada pela professora, que tem uma facilidade incrível, umas mãozinhas assim, ligeirinhas, muito lindo de ver ela falando. Sou super fã da professora Bruna. Jorge, querido, a gente está com 1h08 de live, então a gente está se encaminhando para o finalzinho. Eu gostaria que tu fizesse os destaques aí que tu ainda tens para nos trazer. Certo. Isso. E fica à vontade para divulgar a tua página também, porque eu tenho certeza que o pessoal está curioso aí e vai querer te seguir, te acompanhar, né? E como passa rápido, né, gente? Essa 1 hora, como é ligeiro, assim, o tempo
vai que vai, né? E o Jorge tem uma voz tranquila, assim, ó. Jorge, quando tu tá lá no tribunal, tu fala assim também, calmo? Olha, até vou justificar, professora. Eu cheguei atrasado aqui porque eu estava numa audiência e as Imaginei. audiências estão sendo realizadas por videoconferência e eu já estava nervoso. Infelizmente, a gente teve que dar prosseguimento e eu até peço desculpas por ter chegado um pouquinho depois. Eu cheguei, eu acho que já se passaram 20 minutos, né? Mas como era de extrema importância, não tinha que fazer, não havia ninguém para substituir, então eu estava assim, tem que ser muito tranquilo, não adianta. Hoje a gente está acostumado, né, com as séries do Netflix, que a gente vê os super advogados, as pessoas que têm super, não, tem que ser tranquilo, tem que ser na busca sempre da justiça, né, a posição correta, sempre na luta, e eu que estou sempre na luta pelo direito dos surdos, a gente escuta cada coisa que não é fácil, às vezes eu fico um pouco revoltoso, assim, mas a gente tem que respirar fundo, mostrar que não é assim, né? São cada coisa, por questão ética eu não posso trazer aqui alguns assuntos, mas a vontade que eu tenho, pessoas que, não, mas ele assinou, vê se está igual aí, já queriam acabar o dinheiro. Não, mas ele assinou, mas não havia tradutor e intérprete, então vamos anular tudo. Ele nem sabia o que estava sendo assinado. Para começar, tu mandou uma mensagem dizendo uma coisa e ele assinou outra. Como é que... Então, a parte daí já a minha indignação, assim como eu sou calmo, a minha indignação, ela posso te dizer que ela é proporcional a isso. Eu fico muito indignado, né? Então, quando há injustiça, eu tremo, né? Não deixo passar e não deixo passar por isso mesmo. Então a gente vai sempre na luta, né? As pessoas que são geralmente que tem esse tom, eu tô te falando porque a minha filha mais velha, ela geralmente diz isso para mim, né? As pessoas que têm um tom de voz mais macio, mais aveludado, assim e tal, né? Elas quando são um tanto provocadas, digamos assim, um tanto muito, né? Porque o nível de tolerância geralmente é muito elevado, né? Mas assim, quando são um tanto provocadas, esse comportamento, assim, como é que eu vou te dizer? A própria voz acaba sendo um pouco binária, assim, né? Acaba saindo de um extremo ao outro, assim, muito... acaba sendo explosivo até demais, isso até, né, assusta um pouco. É verdade. Porque é tão tranquilo, né? Ou como diriam os antigos, águas paradas, águas profundas, né? É verdade, a gente tem essa capacidade de indignação, é inversamente proporcional, a gente fica... né? É bem assim. Mas, professor, eu só queria finalizar assim, falando de uma lei que é nova também e trazer algumas curiosidades, se a gente tem o tempo ainda. Eu estou adorando aqui conversar, porque essas trocas, assim, eu adoro, né? Eu queria falar dessa lei, tem uma lei nova que é a Lei Lei 14.020, que é do ano de 2020, que essa lei até tem muitos surdos que não conheciam, é a lei que proíbe a demissão, né, das pessoas com deficiência durante a pandemia. Só que essa lei entrou em vigor agora dia 6 de julho e ela passou a vigir dia 7 de julho. Então, a partir do dia 7 de julho, as pessoas com deficiência são proibidas de serem dispensadas do seu trabalho durante a pandemia, né, até o final da pandemia. Então, é proibida a dispensa das pessoas com deficiência, que é uma lei que veio, pelo menos, né, para tentar manter, né, já que a gente está enfrentando essa pandemia, que não é fácil, é uma lei que é muito importante e tem muitos que não sabem, né, infelizmente as empresas também acabam não se atualizando, né, já aconteceu casos aí de pessoas que conseguiram reverter, isso é muito importante, né, não poderia passar por aqui sem deixar de falar. Tem outras coisas que eu queria falar, né? Eu adoro muito, a gente tem que também tomar muito cuidado, né, com a expressão. Muitas vezes a gente ainda, infelizmente, escuta aquelas, surdo mudo.
não é o nome correto, é só surdo, né? Surdo-mudo não existe, é só surdo. Tem gente que faz várias perguntas e eu sempre pergunto, né? Surdo dirige, eu sei pelo meu tio, né? Surdo pode dirigir, pode fazer, né? A sua carteira de habilitação, ela tem o tradutor intérprete que acompanha ela nas aulas, né, na autoescola. Tem surdo piloto de avião, a gente tem um brasileiro, ele mora nos Estados Unidos, né, o João Avião, ele é piloto de avião e é surdo, né, é uma referência. Tem coisas também que eu gostaria de falar, né, que tem a lei de cota nos serviços públicos, né, que vai de 2% a 5% das vagas são destinadas a pessoas com deficiência, isso é muito importante, né? Então são coisas assim que eu, né, gosto de trazer aqui a nível de curiosidade, conhecimento também, né? Não querendo me atrever, mas eu adoraria ter outra live com a senhora, professora, eu adorei. Jorge, eu ia te propor isso. Eu acho Olha, que a gente tem que fazer alguns recortes, sabe? E trazer temas específicos. Por exemplo, o papo da Dicas Inclusivas dessa semana vai falar sobre a lei de cotas para pessoas com deficiência. Daí entra legal. o Jorge e a gente fala um pouco sobre essas questões. Eu tenho uma proposta para te fazer para a gente falar logo em seguida. Sobre o decreto 10.502. Tá, para a gente falar sobre ele. De setembro de 2020. Ó, meu coração aqui saltando, ó. Vamos falar sobre o decreto. Ó, o Peterson rindo então, lá, ó. Olha, ele tá rindo, tá rindo. Gabriela não fica chocada. A Gabriela, ela é ativista, então ela já tá ali também com o coração palpitando, sabe? A gente tá dando muita polêmica, e aí eu já quero, então, te fazer um convite para a gente fazer uma próxima live falando sobre esse decreto. Mas eu quero te fazer mais uma provocação. Eu gostaria de depois conversar contigo em off, tá? Porque, como pesquisadora, eu não quero muito me colocar nem contra nem a favor, porque aí tem a questão das escolas especiais, e eu prefiro não me colocar nesse sentido. Mas eu gostaria de ouvir a posição de dois advogados, então. Um que falasse do ponto de vista contrário e o outro favorável ao decreto. Ah, que legal, que legal. O que essas duas pessoas teriam a dizer, né? Em termos de leitura do mesmo documento, em termos de política pública, o que um entende e o que o outro entende a respeito do mesmo documento. Acho que seria uma discussão bacana. Olha, isso é muito legal. Esse, na verdade, é um exercício também, né? Para a gente entender todos os pontos, né? Eu acho perfeito. Isso é fenomenal, sabe? Que isso tem muito quando tu é aluno do direito, tu tem muito esse exercício, né? Independente que lado for. Sim. O professor ia lá, te destinava a um lado e tu teria que defender ele ferrenhamente e arguir e argumentar para que as pessoas que estavam assistindo, eu acho que aquilo está certo e tal. Mas esse decreto, eu acho que ele é bem importante, ele traz em voga um assunto que, enfim, que está sendo bastante comentado e isso seria muito legal. Eu acho que eu topo, eu gostei da ideia, eu achei muito bacana. Ó. Até feio, né? Um convidado aqui, eu recebi o convite da senhora, já estava me convidando para outra, porque eu achei muito legal, eu gosto de participar, eu achei muito bacana. Ótimo. A gente já convida o Peterson também para estar junto, porque daí o Peterson já está aqui, ó, já conhece o Jorge, já está convocado, tá, Peterson? Ó, viu, Peterson? Professor Peterson. Então, gente, ó, a Gabi está ali, ouvindo com bastante atenção, bem atenta, bem... Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito a participação de vocês. Dizer que foi encantador estar com vocês na noite de hoje, né?
Jorge, não te preocupa com a questão de ter entrado um pouquinho depois, eu me desculpei com as pessoas inicialmente, depois você vai ver aí na gravação, né? E eu tentei entrar no computador, entrei no notebook, voltei para o celular, ainda fiquei nervoso que eu saí, eu digo, não gosto eu gosto sempre de ser o primeiro a chegar, organizar tudo, testar tudo. Mas acontece, não tem, né? São os imprevistos. Antes de dar o nosso tchauzinho, então, aqui o nosso boa noite final, dizer que a Gislaine Matos está fazendo um elogio aqui para a Gabriela, dizendo que foi linda a tua fala, Gabi, dizendo que é sempre muito importante a gente escutar o lado da família, né? Eu tenho sempre trazido isso dessa forma, né? Que não importa aquilo que eu já disse antes, somente as discussões acadêmicas. Eu não estou dizendo que as discussões acadêmicas não são importantes, né? Mas que como é importante essa articulação, especialmente quando a gente fala, como a gente está falando aqui, que a gente não está dentro da academia, a gente está numa rede social, e a gente poder ter falas de diferentes lugares, para que as pessoas sintam o que o outro está sentindo, o que o outro está tentando passar do seu lugar de fala. Então, assim, Gabi, novamente, muito obrigada, querida. Eu que agradeço pelo convite, né? Pelo convite, por ter participado obrigada, da live. Um beijo grande na Yasmin. Pena ela não poder participar porque é tão pequenininha, mas quem sabe mais tarde, com mais idade, né? Beijo, muito obrigada, tá? A Gislaine fala também sobre a tua fala, Jorge, dizendo que foi maravilhosa, né? A questão sobre os direitos, o quanto é importante. E dizendo também para o Peterson, te parabenizando, Peterson, dizendo que tu és um excelente intérprete, um grande profissional. Eu sou suspeita, o Jorge eu estou conhecendo agora, né? A Gabi é uma mãezona que eu estou tendo a oportunidade de acompanhar como professora do atendimento educacional especializado. E o Peterson, eu sou fã, como ele disse lá no início da live, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos no Centro de Educação Municipal Inclusiva, em Esteio, e depois o Peterson me convidou para dar aula no IPA, em Porto Alegre, ele foi meu coordenador, e depois eu chamei o Peterson para ir junto comigo trabalhar em Carazinho, dando aula lá na Faculdade Dom Bosco, né, Peterson? Então, a gente já vem, assim, de uma longa caminhada. E o Jorge agora, então, vem agregar esse networking aí. Gente, muito obrigada. Peterson? Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder ter participado. Estou um pouquinho cansado de traduzir, mas assim, muito contente, na realidade, de ter tido, assim, de ter aprendido coisas novas, né? Porque a gente sempre também, acho que o importante é isso, né? Essa troca, assim, por mais que a gente não está no espaço academia, a gente tira um pouco essa ideia de que é só dentro desse contexto que a gente pode aprender algo, né? Acho que isso é importante também. Essas trocas que a gente faz, vamos dizer assim, quando a gente está na vida comum, coisas que têm um significado muito grande, né? Obrigada, então, obrigado a todos. Jorge? Que legal. Queria agradecer a todos e a oportunidade, professora Rosemary, por estar aqui, dividir com vocês, é sempre um aprendizado. Agora eu até anotei, eu sou inclusivista, né? Achei muito legal, é um aprendizado fenomenal dividir a história da Gabi, né? Da Gabriela, com Yasmin também, e sempre na excelente companhia do professor Peterson, quem eu gosto muito e sou bastante fã. O Peterson é famoso, eu já conheço ele, é famoso Peterson. Esse é o sinal de famoso, tá, gente? É o sinal de famoso. Aqui não está aparecendo na tela aqui, é famoso, Peterson. O sinal dele é esse aí. Muito obrigado, agradeço, contem sempre comigo, que eu poder ajudar, não só participando, mas divulgando, trazendo isso, porque esse é um espaço que a gente precisa muito discutir
sobre todas as... que nem ultrapassou a barreira das dicas inclusivas. Agora, quem sabe, né? Mas esse é o nome fantasia. Vamos deixar, porque a gente sabe que no fundo é dicas inclusivistas. Eu já virei fã, já gostei da... Então, a gente sabe, eu vou seguir acompanhando cada gesto. Isso é muito importante, professora. Esse seu ato de abrir uma oportunidade, uma página no Facebook para tratar desses assuntos tem muita importância. A gente sempre escuta que é um trabalho de formiguinha e tal, mas que se faz fundamental para a gente poder, quem sabe, ter um mundo melhor, né? Nas faltas de políticas públicas aí que a gente acaba enxergando, ter esses passos assim, que nem esse, para discutir, para ouvir, para aprender, para saber mais, é fundamental. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a todos vocês, então. Boa noite. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Muito boa noite. Boa noite.